Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal de José, agora 169 dias das nossas eleições presidenciais. E o governo Bolsonaro, a cada dia que passa, mostra um nível maior de degradação moral e degradação ética. Isso não é pouca coisa, gente, porque quando um administrador, quando um governante, ele tem deformações morais e deformações éticas, tudo aquilo que ele faz está corrompido. Toda a sua visão de mundo, a visão de sociedade, a visão da sua responsabilidade, esses valores todos estão corrompidos. E isso vai se alastrando no governo Bolsonaro. Infelizmente, uma grande parcela da sociedade não sabe o que de fato está acontecendo. E o nosso propósito aqui de hoje é trazer algumas ferramentas para a gente enfrentar essas questões e provocar, inclusive, as pessoas que ainda acreditam no Bolsonaro, no governo dele, pessoas que se identificam com algumas coisas, do que de fato está acontecendo aqui no nosso país. Bem, eu vou trazer aqui algumas imagens, alguns fatos, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, porque é sempre muito importante, e também os comentários de vocês são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, falar em degradação moral não é pouca coisa, não. Isso reflete nos atos administrativos, como eu acabei de falar, né? E a gente vai vendo que o Bolsonaro ele não se manca, né? Ele não respeita princípio algum. E ele tem sido funcional no sentido de cada vez mais distrair a sociedade para um lado, enquanto interesses econômicos estão passando por outros lados. É uma coisa assim que deveria chamar a atenção das pessoas que acreditam que o Bolsonaro é um homem de família, é um cristão e defende valores importantes em relação ao bem da sociedade. Essa situação aqui, ó, está aparecendo aqui, né? Acho que muitas pessoas tomaram conhecimento. Esse filho do Bolsonaro, o Jair Renan, ele está sendo exposto pelo presidente como uma espécie de filho bastardo, né? Porque o filho está sendo investigado e o Bolsonaro deu uma declaração ontem pública, dizendo: Bolsonaro diz que está distante de Jair Renan, investigado pela Polícia Federal. Ou seja, esse é um pai de família que está vendo agora um filho sendo sondado pela lei, sondado pela justiça, pelas instituições públicas, e ele não faz absolutamente nada, diferente do que ele fez com os outros filhos, mas os outros filhos são parlamentares, né? Os outros já têm gabinete, já tem uma série de recursos que possibilitaram, inclusive, um enriquecimento dessa família de uma maneira geral. Sempre com dinheiro vivo, né? Impressiona muito como é que tem muitas pessoas, ainda no Brasil, que acreditam na honestidade do Bolsonaro. Elas acham que o patrimônio do Bolsonaro veio da onde? Da Lua? Ele que era um militar de baixa patente, enfim, uma pessoa simples, vamos dizer assim, né? Que tinha um Chevette quando ele saiu do Exército e se converteu num próspero corretor de imóveis, com 5 imóveis de classe média alta, imóveis de pessoas ricas aqui no Rio de Janeiro, em Brasília, Angra dos Reis. Como é que pode isso? Como é que pode uma pessoa sustentar 5 imóveis com salário de deputado? Como é que pode uma pessoa disputar eleições em 2018 com R$481 mil em dinheiro na caderneta de poupança, conforme a sua declaração junto ao TSE? Além de veículos, de micro-ônibus, motocicletas, carros de luxo. Como é que pode isso? Como é que pode as suas ex-mulheres terem comprado imóveis com dinheiro vivo? Os seus filhos comprarem imóveis com dinheiro vivo? Exceto Jair Renan, que parece agora que está sendo entregue à própria sorte, né? Ele desdenhou desse seu filho, né? Então, gente, esse para começar, é o perfil moral do presidente da República que está sendo exposto em relação a esse particular, em relação ao seu filho. Em outros aspectos, infelizmente, o governo não está sendo muito exposto. Ontem rodou pela internet uma imagem aqui da Damares falando coisas alucinadas. Mas o que chamou mais atenção, no meu caso aqui, não foi o fato dela estar falando maluquice, porque ela fala sempre, né? Foi aonde ela estava e o que ela estava fazendo. Vamos analisar a primeira fala da Damares, depois vamos analisar aqui os aspectos subjetivos e objetivos dessa história, o que isso tem a ver conosco aqui no nosso país, né? Com a administração do Brasil. Vamos lá. Mais orar. O presidente da República e seus ministros vão se levantar contra a morte de cristãos em qualquer lugar do mundo e de forma oficial. Bom, talvez o som não esteja muito bom, mas ela está falando que esse governo tem que se levantar contra a morte de cristãos em todos os cantos do mundo, né? Que coisa, hein? Somos também, pastores, a esperança da igreja perseguida.
Eu precisava fazer essa introdução solar, porque nós conversamos com os irmãos em 2018. E hoje a gente vem apresentar números, dados, informações, que talvez não cheguem até vocês. Mas tudo que foi conversado com a Igreja Assembleia de Deus foi e está sendo cumprido por este governo. A começar pelas reuniões de ministros. Não tem uma reunião que não comece com uma oração. Vocês imaginam, não tem uma reunião de ministro que não comece com uma oração. Vocês conseguem imaginar o Ciro Nogueira orando, pedindo a Deus que ele continue uma pessoa desonesta? Vocês conseguem imaginar o Paulo Guedes abrindo uma sessão também, orando a Deus para que ele continue uma pessoa com dinheiro em paraíso fiscal? Vocês conseguem ver o Pazuello, ele fazia orações zelando pela vida dos seres humanos? Enfim, só para vocês verem o nível de hipocrisia, né, de maluquice, né? Mas a coisa avançou para o lado mais pitoresco, até ela chegar aqui numa ação relacionada ao Alexandre de Moraes, ao ministro Alexandre de Moraes. A começar pelas vigílias que acontecem nessa casa, e que acontece agora também com o Ronaldo. A começar por um presidente que começa toda a sua fala dizendo: agradeço a Deus a minha vida. É um novo tempo, mas saibam, o inferno está com muita raiva de todos nós. Bom, ela está dizendo agora, vai dizer, né, que o presidente ora e tal, mas o inferno é que está chegando perto, né? Ele está se levantando e o inferno mandou uns capeta que vocês não têm ideia. Tem uma até careca, tá? Vocês não têm? Então, é uma especialista em assuntos capetais, vamos dizer assim, né? E disse que o problema todo são as forças ocultas, né? Inocentando a figura do presidente da República em relação aos seus desmandos no cotidiano. O que chama a atenção dessa reunião não é só essa maluquice da Damares, mas aonde foi essa reunião? Essa reunião foi um café da manhã, né? Jair Bolsonaro recebe pastores da CGADB para café da manhã no Palácio do Planalto. Então, em horário de expediente, o Bolsonaro reúne dentro do Palácio do Planalto pastores, depois desse evento todo envolvendo pastores, com a Damares, que não é mais ministra, ela não é mais servidora pública, ela é candidata a algum cargo no legislativo. Então nós estávamos patrocinando o povo brasileiro, mesmo que seja de pouca monta ali, né? Mas nunca porque são várias pessoas, é um café da manhã, enfim, em horário de expediente para fazer campanha para a senhora Damares Alves. Isso não foi muito bem ressaltado por ninguém, né? Mas a gente está aqui salientando essas situações. Ao mesmo tempo que a gente vê a degradação descarada nesse ponto, vamos falar aqui de outro personagem, a gente vai vendo o descaramento, né, de esconder coisas que o povo brasileiro já sabe, essa promiscuidade do Bolsonaro com pastores vigaristas, porque os vigaristas vão se conectando, né? Pedindo aqui o Bolsonaro, o governo comandado nessa área pelo general Heleno, que o povo brasileiro não saiba o que tipo de falcatrua, porque só pode ser falcatrua, né? Se não pode ser revelado para o povo brasileiro, o que estavam conversando ali, picaretas com o presidente da República. E mais, né? E o presidente da República deu salvo-conduto para essas figuras para continuarem a fazer todo tipo de trambicagem contra a administração pública. E hoje eu estou vendo aqui o Von Traub, né? Que está ontem no nosso vídeo aqui, ele já revelou, ele sublinhou que ele entende que esse governo é um governo de ladrões e que ele avisou que esse governo era um governo de ladrões e o presidente da República não fez absolutamente nada. Agora, santa inocência, né, do Von Traub de ter acreditado no Bolsonaro. É uma pessoa absolutamente desinformada, ou era pessoa oportunista também, era um vigarista que estava querendo se dar bem. Porque como é que a gente vai entender que uma figura que se julga minimamente inteligente ter acreditado que o Bolsonaro era um conservador, um homem de família, um homem de Deus, um homem republicano e por aí vai, né? Então, ele está publicando alguns tweets e ele colocou aqui nesse tweet: eu sou o culpado, eu sou o problema, eu que votei no Lula, eu que xinguei o presidente de fascista, fazendo a menção ao Ciro Nogueira, né? Que o Ciro Nogueira é ministro, que deve fazer oração todos os dias, como a Damares está dizendo, disse sobre Bolsonaro. Eu que estou causando problemas, parabéns, general Ramos e companhia. A decisão de trazer o Centrão para dentro do governo foi brilhante. Então, que está cuspindo legal no prato, né? Que comeu. E agora o tweet mais recente.
Chamem todos os ministros. Quando eu mandei embora o presidente do FNDE, o Nhonho, quer dizer, o Rodrigo Maia, me ameaçou com uma CPI do MEC. Respondi que eu adoraria ver uma CPI do MEC. Tenho muita coisa para contar. Mandei tudo para a Polícia Federal e Ministério Público. Só que a Polícia Federal e o Ministério Público, só Augusto Aras, não estão investigando absolutamente nada, né, seu Von Traub? Enfrenta Tigrada Safada e Aliança Centrão Generais. Pois bem. E aí, para completar a cereja do bolo, o Von Traub deu aqui uma entrevista, está aparecendo um símbolo aqui de uma propaganda, gente, não é minha não, tá? Mas vamos colocar, relevem aqui e vejam a fala dele aqui sobre o que está acontecendo no governo e a impressão que ele tem aqui do general Ramos. Vamos acompanhar aqui. Do atual governo, não foi o Ramagem, aquela derrota da indicação do Ramagem, você marcou, é isso mesmo, foi quando o Onyx saiu da Casa Civil. Porque o Onyx, ele é um cara com experiência política. E direita. No momento que ele foi substituído pelo Ramos, o general Ramos, que abriu as portas com... Medíocre! Posso falar aqui? Medíocre! Pode falar. Ruim! Não sabe fazer política, teve que entregar no colo do Ciro Nogueira, pelo amor de Deus. Uma pessoa ruim não é tão nefasta quanto uma pessoa como ele. Porque se você pegar o sorriso dele, a cara dele, eu não compraria um mate ali em Ipanema Leblon, porque ele parece um vendedor de mate, né? Aquele que passa com um garrafão de alumínio, com aquela sunga vermelha. Mate! Essa foi a percepção, a gente entrou aqui aos comerciais aqui, mas enfim, vamos relevar, né? Essa é a percepção que o Von Traub, né, tem do Ramos, que é essa figura aí que virou articulador político do Bolsonaro, com esse mundo podre da religião, o mundo podre do Centrão e todo tipo de podridão que no final da história acaba beneficiando grupos econômicos aqui no nosso país. Mas eles não estão dormindo não, tá, gente? Aqui, ó, enquanto a gente está vendo uma situação por um lado, a bandalheira vai rolando por outro. O jornalão aqui, preocupado com a entrega de aeroportos. Diz aqui, é fundamental acelerar a concessão de aeroportos. Nesse sentido aqui, na área econômica, eu tenho mostrado para vocês sempre, os grandes veículos de comunicação estão alinhados com o governo Bolsonaro. Por isso eles mantiveram a governabilidade de Bolsonaro. Bolsonaro jamais foi ameaçado por impeachment. O esquema está todo azeitado. A gente vai vendo uma situação abjeta, como essa aqui, exposto também pelo jornal, o orçamento secreto, o que aconteceu no Brasil, o que está acontecendo, né? O orçamento secreto bancou 70% de repasses à empreiteira. E no lado concreto, a gente vê esse tipo de situação aqui, ó. Teve um leilão de bacias de petróleo. Olha só quanto é que custou 59 bacias para exploração de petróleo aqui no nosso país. 422 milhões de reais. Fizeram aqui o leilão e foram arrematados 59 plataformas, né? E ao custo de 7 milhões e 100 mil reais cada uma. É o que está custando uma bacia de petróleo no governo Bolsonaro. Tá molezinha ou não tá uma situação como essa? Então, gente, enquanto nós ficamos preocupados com os loucos, com os alucinados, com os que estão agora se digladiando, na área econômica o governo vai sendo entregue muito bem, obrigado. E são essas coisas que a gente tem que mostrar para as pessoas que a gente conhece. Nada está acontecendo por acaso. A gente não tem um grupo de vigaristas, um grupo de espertalhões, um grupo de dementes e lunáticos agindo à toa, não. Na internet, muitos deles já desapareceram. Como eu salientei sempre aqui com vocês, eles já estavam a serviço da distração do povo brasileiro. Eles eram uma espécie de força auxiliar dos grandes veículos de comunicação, que escondem essas podridões, porque, gente, eles colocam isso nos jornais impressos, mas se eles não colocam isso na televisão, o povo, de uma maneira geral, não é informado. E aí a gente tem essas coisas loucas, alguns institutos de pesquisas dizendo que o Bolsonaro está se recuperando em algumas pesquisas eleitorais. Isso, de fato, pode estar acontecendo, porque, diante de tanta desinformação e de tanta fumaça jogada na mente do povo brasileiro, ou de parcela do povo brasileiro, uma parcela pode ser facilmente enganada, porque todos os argumentos que o Bolsonaro fica jogando nas suas redes, as suas falsidades, as suas mentiras, as suas fake news, vão se cristalizando e formando cada vez mais pessoas que difundem essas mentiras para outras tantas. Isso acaba acarretando uma grande corrupção, né, na percepção do que de fato está acontecendo
acontecendo aqui no nosso país. Então, nós vamos ter um trabalho muito grande ao longo desse ano, mas na medida que a gente for revelando essas situações, essas contradições, essas situações lunáticas e alucinadas dessas pessoas, a gente pode estar mostrando que a Arapuca foi armada e que a gente não pode permitir que essas pessoas caiam ou continuem dentro da Arapuca, né? Gente, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês pelo todo carinho que vocês têm aqui com o nosso portal, a divulgação do nosso espaço. Um grande abraço mais uma vez e vamos seguir em frente. Não é para ninguém ficar desanimado, não. Vamos, porque tem muita coisa para a gente fazer até outubro. Até lá, tchau!